Pessoal, uma falhazinha técnica. Então, como falávamos, a diarreia, nós vamos precisar fazer também o controle dessa condição. Por quê? Uma pessoa que tem diarreia, ela pode morrer justamente por conta desse quadro. Perde muita água, um volume de água que é necessário para o organismo funcionar, e perde-se muitos nutrientes, tá? O nosso organismo precisa dos nutrientes que são advindos da alimentação. Se eu tenho uma perda contínua desses nutrientes, obviamente o meu organismo não vai conseguir funcionar. Então, se essa diarreia ela acontece num volume muito intenso, obviamente nós precisaremos fazer com que ela cesse, tá? E repor ao paciente esses nutrientes que ele perdeu. Como que a gente faz isso? Através da administração de soro que contenham essas propriedades, para que assim o organismo do meu paciente melhore, tá? E depois tem a fase da remissão. Eu expliquei a vocês que a fase da remissão é quando esse agente infeccioso ele consegue ser eliminado do organismo do hospedeiro através do tratamento adequado, através da medicação adequada, e assim os sinais e sintomas eles vão ficando mais a menos, tá? E temos a diminuição da febre, até que o organismo vá voltando ao normal, mas isso requer um tempo, tá? Para que assim as células que foram lesadas pela presença do vírus, assim possam voltar a desempenhar o seu papel, tá? A prevenção é através da vacina. Coloquei aqui também um artigo para vocês falando da rubéola. A rubéola é uma doença infecciosa causada pelo togavírus. Suas características mais marcantes também são manchas vermelhas e o contato acontece por vias respiratórias, através de gotículas de saliva ou secreção nasal. Então entra mais uma vez aquela importância que eu expliquei a vocês sobre o uso dos equipamentos de proteção individual para que a gente não entre em contato com esses materiais do paciente, né, de secreção que são altamente contaminados, tá? E aí também falamos um pouquinho sobre a Covid-19. A Covid-19, gente, como nós sabemos, os sinais e sintomas são parecidos aí desde um resfriado simples até um comprometimento muito significativo respiratório do paciente. O que vai determinar aí a gravidade? A gravidade da patologia, ela se dá, obviamente, pelaquela questão super importante que eu disse a vocês, do hospedeiro. Então, o hospedeiro, ele é determinante aí para que nós possamos mensurar a gravidade. Então, por que os idosos, os hipertensos, né, pessoas com doenças que atingem aí o sistema imunológico, essas pessoas elas ficam mais vulneráveis a serem contaminadas pelo vírus, justamente porque o seu organismo ele é mais frágil do que de uma outra pessoa saudável. Então, o que determina aí a virulência, a patogenicidade desse vírus também é o perfil do hospedeiro. Então, nós precisamos nos atentar a essas peculiaridades, né? E não podemos generalizar um diagnóstico de modo mais generalista. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado da nossa aula. Estou ansiosa para conhecer o grupo de amanhã na aula presencial. E com certeza daremos continuidade à nossa aula. Também falo do vírus HIV rapidinho, antes só de terminar o vírus HIV. O vírus HIV ele é responsável por causar a patologia que nós conhecemos, a AIDS, tá? Então esse vírus ele atua aí diretamente nas células de defesa. Ele vai nas células de defesa, né, nas nossas células brancas, nas células que fazem aquele processo que eu expliquei para vocês de destruir a bactéria, de destruir o vírus, e o vírus do HIV ele destrói a estas células, de modo com que esse paciente, o hospedeiro, não terá resistência quando se expor a algum outro agente infeccioso. Então, por isso que muitas vezes o que faz com que o paciente com esse diagnóstico ele venha a óbito são justamente as infecções oportunistas, porque esse paciente ele perderá a capacidade do organismo dele de defendê-lo. Então, é um paciente que fica aí muito vulnerável a uma gripezinha de nada. Ele fica muito doente, porque ele já não tem mais a eficácia de suas células de defesa. Porém, hoje nós contamos aí com um tratamento bem bacana, né? Nós temos aí os coquetéis. Quando a gente fala de coquetel, significam diversos comprimidos, tá? Que vão compor ali a necessidade do paciente medicamentosa. Então, esses pacientes
Eles fazem aí o consumo desse coquetel, né, até oferecido ali pelo serviço público de saúde, e essa medicação, ela faz com que essa lesão, as células de defesa desse hospedeiro, né, que contém o vírus HIV, ele não conseguirá ser removido do organismo, mas essas medicações brecarão um pouco esse comprometimento que esse vírus faz com as células de defesa do hospedeiro. Então, ele para de comprometer muito a imunidade do hospedeiro, de modo a tornar o paciente uma pessoa mais resistente. E hoje a expectativa do paciente que tem essa patologia é tão quanto parecida de uma pessoa que não tem, justamente por conta do uso dessa medicação, tá? Os cuidados de enfermagem, eu já estava quase me esquecendo de falar dos cuidados de enfermagem. Os cuidados de enfermagem a esses pacientes. Primeiramente, pessoal, garantir um ambiente tranquilo para a sua recuperação. Isso é fundamental. Depois, nós vamos utilizar de todas as medidas de biossegurança para evitarmos a contaminação cruzada do paciente para o profissional e do profissional para o paciente, realizando a lavagem das mãos conforme a técnica, utilizando todos os EPIs com os devidos cuidados, não levar nenhum tipo de contaminação a esse meu paciente, isso é fundamental. Administrar a medicação sempre prescrita pelo médico, nunca dar nenhuma medicação a esses pacientes com doenças virais de modo aleatório, sempre respeitar a prescrição médica, sempre respeitar essa questão se esse paciente está em quarto de isolamento ou precaução de contato. Isolamento são pacientes que contêm ali agentes infecciosos com grau de virulência maior. Precaução de contato são pacientes que estão ali hospitalizados com processos de agentes infecciosos, mas com potencial de virulência menor. E aí nós vamos acondicionar esse paciente nos seus devidos quartos, de acordo com as demandas aí da necessidade de suas patologias, tá? Vamos verificar os seus sinais vitais, vamos ofertar a ingesta hídrica, até mesmo porque esses pacientes apresentam muita febre, e a febre faz com que esse paciente soe muito, né? Chamamos da liberação de sudorese, e ele pode desidratar, então a gente reforça a ingesta hídrica e a alimentação também a esses pacientes, tá? Mas principalmente aqui o ponto X é não levar mais nenhuma contaminação a esse paciente que já tem um quadro infeccioso, de modo a garantir aí a sua melhora. Tá ok, pessoal? Muito obrigada pela aula de hoje. Até daqui a pouquinho.